São todos resultados viáveis, mas eu acho que nesse momento, o Guarani ainda na UTI, mas já com os olhos bem abertos e conversando, e já sabendo tudo que está acontecendo à volta dele, ele tem que se preocupar em sair de lá. Como é que ele sai? Ganhando os seus jogos. O jogo contra o Santos vai ser uma pauleira. Falando do jogo lá de Chapecó, que a gente já manchetou aqui, o Guarani passou o carro em cima da Chapecoense, né? Passou o carro, uma variação tática interessante do menino que entrou, né? E para fazer uma função de meio-campista, o Marlon Douglas, tem dois Marlon, né? Marlon Douglas e Marlon Maranhão. O Marlon Douglas, mas ele em muitos momentos do jogo ele se projetava à frente e quem vinha buscar o serviço era o Caio Dantas. Tanto é que o primeiro gol, Caio Dantas de calcanhar, mete o João Vitor na corrida, o João Vitor ganha na corrida, invade a área, inclinação do corpo certa, escolhe o canto, tira do goleiro e faz um golaço. E o Caio Dantas, 10, 12 vezes durante o primeiro tempo, a gente viu ele recebendo a bola de frente, não de costas, não como pivô, e antes da linha demarcatória do meio-campo, iniciando as jogadas do Guarani entre os volantes bugrinos. Então, né, eu acho que cumpriu bem. Essa inversão deixou meio louca lá, meio doidona, a marcação da Chapecoense. Nunca é demais lembrar que o Tcheco mexeu com relação ao time que perdeu para o Ituano de virada. Chape saiu na frente, tomou 2-1 no sábado retrasado. Ele trocou 7 jogadores. 7. Depois que começou a tomar o cacete lá no sábado do Guarani, aí ele foi voltando os caras no time, né? Inclusive o próprio Giovanni Augusto, que estava no banco. Então, não aguentou, foi demais. Pô, você estreia, perde, mas num jogo igual, pau a pau, tudo bem, aí tira todo mundo, joga sem laterais, né? Jogou sem nenhum lateral, com 2 laterais no banco, foi uma lambança. Agora, se ele ganha, vira gênio, né? Vira o Tacílio Pires Tcheco de Camargo, né? Um cara genial, Cilinho, e mexia, e às vezes surpreendia. Mas ele fez essas mexidas todas e o jogo foi vira 2, termina 4. Me lembrei dos tempos de pelada de menino, de garoto na rua, né? Quando a gente fazia o golzinho com 2 pedaços de tijolo, gol livre, porque ninguém queria ficar no gol, e aí só podia fazer gol de dentro de uma pequena área de 1,5 m de comprimento. Só daqui para frente que pode. Aí pode chutar no gol porque não tem goleiro. E aí a gente fazia, vira 5, termina 10, vira 3, termina 6, vira 2, termina 4, dependendo do adiantado da hora da tarde. Ó, não adianta fazer vira 3, termina 6, que vai escurecer e a gente não vai ver a bola. Então vamos fazer vira 2, termina 4. Foi o que o Guarani fez. Virou 2, terminou 4, passou o carro. Passou o carro literalmente por cima da Chapecoense. Uma vitória de marca, uma vitória que engrandece e em muito a esperança do torcedor do Guarani de permanência, e eu acho que ela vai acontecer. Tem tudo para acontecer. O Guarani está se encaminhando para um milagre futebolístico, e ele está aí para ser alcançado. Quanto ao jogo da quarta-feira, o Santos vem depois de uma derrota surpreendente em casa, perdeu para o Avaí por 1-0, né? O Anderson Moreira estreou lá. Você vê, né? Troca o treinador, já muda a motivação, outro discurso. E o Avaí foi lá com muita raça. Eu vi um pedaço do jogo e ganhou do Santos dentro da Vila Belmiro. Muito bem. Para esse jogo, onde o Santos vem buscando a reabilitação, mas o Santos já ficou 5 jogos sem vencer. Já teve 4 derrotas consecutivas. Por que não engatar mais uma série agora? Com uma segunda derrota consecutiva. É plenamente possível. Ah, porque o Santos perdeu, o Guarani vai ter mais dificuldade. Não. O Guarani tem que explorar, inclusive, essa questão de cobrança agora em cima do Santos, que vem de uma derrota em casa. E pode vencer. Eu acho que volta naturalmente o Luan Dias e o Matheus Salustiano, e me preocupa, meu caro Batista, muito a questão do gol. Mas muito mesmo. Esse problema de contrato que o Vladimir não pode atuar, e agora o Pegorari com essa nova, é normal isso, depois de cirurgia, o atleta volta, começa a forçar um pouco mais, aí incha, tem que dar um tempinho,
Tem que dar uma segurada, mais um pouquinho de fisioterapia, mais um pouquinho de anti-inflamatório e daqui a pouco consolida de vez e ele certamente vai jogar. Mas não vai estar em condições de jogar, nem viajou lá para Chapecó para a partida do sábado, que é o Pegorari. Então, né, vamos saber agora como é que vai o Douglas Borges, né? As últimas aparições dele foram muito ruins. Muito ruins. Não foram apenas razoáveis, foram muito ruins. E agora está sem ritmo, porque o Vladimir engatou também uma sequência grande aí. Então é um ponto, sim, de preocupação. Tomara que ele supere tudo isso, que faça uma grande partida, até porque vai ser exigido, né? O Santos pode até perder do Guarani, normal. Mas que vai chutar muito para gol, que vai criar situações e que vai exigir muito do sistema de marcação, do sistema defensivo do Guarani, onde o goleiro está incluído. Quanto a isso, eu não tenho nenhuma dúvida. Então há esse ponto de preocupação, mas quanto ao time, ele deve voltar. O Salustiano fechou a zaga. Deve voltar o Luan Dias, fechou o meio. Nas demais posições, o mesmo time, fora o goleiro, claro, que iniciou a partida lá contra a Chape na retumbante e importantíssima vitória por 4-0. Só uma correção, né? O Guarani tem 17. Ganhando do Santos vai a 20. Botafogo é o primeiro fora da zona, já tem 23. Então o Guarani não sai, mesmo que os resultados todos combinados com a vitória do Guarani. O Guarani não sai nessa rodada, não sai da zona de rebaixamento ainda. Até porque o Botafogo vai jogar também, né? O Guarani pode chegar a 20, o Botafogo pode chegar a 26. Mas eu coloquei resultados que podem ser considerados, né? Por exemplo, o Botafogo pega o Mirassol. Lá em Mirassol é difícil, né? O Mirassol faz uma grande campanha. Então, mas se o Guarani ganhar do Santos e o Botafogo perder do Mirassol, o Guarani vai a 20 e o Botafogo fica com 22 ainda. 23. 23 porque empatou com o Paysandu. 23. Então, aí o Guarani teria a chance de sair, não nessa, mas no confronto direto com o Botafogo. Aí precisa ver número de vitórias. É isso que precisa ser visto. Porque se o Guarani ganhar do Santos, ele vai a 20, fica a 3 pontos do Botafogo. Ganha do Botafogo, ficam os dois com 23. Teríamos que ver aqui o número de vitórias e eu já falo para você já, se o aplicativo não me der aquela rasteira que normalmente acontece quando a gente mais precisa de agilidade. Então, vai ser no critério, né? Vai ser no critério. Olha aí, abriu sem muita frescura. O Botafogo tem 5 vitórias. Ele não pode ganhar do Mirassol e nem ganhar do Guarani. E o Guarani tem 4 vitórias. Portanto, se ganhar do Santos e ganhar do Botafogo, ele sai da zona de rebaixamento com 6 vitórias contra 5 do Botafogo. 18 horas e 8 minutos. Sabia que no Sicredi